Oi, gente. Eu vim aqui neste vídeo para explicar, né, para vocês sobre o bloqueio que eu tive nas minhas contas, porque eu fui surpreendida com o bloqueio da minha conta, onde eu faço as movimentações bancárias, né? E foi justamente no feriado. Então, minhas contas foi bloqueada no dia 2 de maio, depois do dia 1º de maio, né? Então, no dia 2 de maio foi bloqueada a minha conta. E justamente quando eu faço a compra do mês e eu pago as minhas contas. Então, o dinheiro ficou todo bloqueado. Eu não tinha como pagar minhas contas, não tinha como fazer a compra do mês. E aí eu compro a compra certinha para dar para o mês. Quando vai chegando o final do mês, já vai acabando tudo. E eu tenho um filho especial e ficou difícil para explicar para o meu filho que não tinha o que comer. E foi muito difícil, foi momentos muito difíceis. Eu fiquei num desespero total, procurei a prefeitura, porque primeiramente eu procurei o banco, né? Porque como a conta foi bloqueada, primeiramente eu procurei o banco. Aí o banco me passou essa informação aqui, me deu esse papel aqui, né? Que daí aqui fala, né, que eu fui intimada para pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A parte executada quebrou-se inerente. Assim como o fluxo artigo requer o bloqueio de ativos financeiros constantes em seu nome por meio do CISBAJUDE, com anotações à função intraday pelo prazo de 30 dias. Então, eu fiquei com as contas bloqueadas por causa dessa dívida aqui, né? Que daí depois eu fui lá no fórum para saber, né? Que daí tava no fórum, depois o banco falou que era no fórum. E pensa no desespero, você sem poder pagar suas contas, sem poder fazer a compra do mês. E aí eu fui ver, aí era uma dívida de 3.339 lá no fórum. E aí essa dívida eu tinha que pagar à vista, que daí à vista ela caía para R$ 924,97. Só que eu tinha que pagar à vista no dinheiro, só que a conta estava bloqueada. Então eu não tinha. E também se eu pagasse, porque a minha renda é um salário mínimo. Aí se eu pagasse essa dívida, eu não ia ter dinheiro para comer e nem para pagar as contas, né? E aí foi aquele desespero total. E só que eles não quiseram nem saber do que estava acontecendo comigo, eles queriam receber. E lá no fórum eles falaram que tinha que pagar isso aqui à vista. Então eu entrei em pane, gente, eu entrei em desespero. Aí eu fui na prefeitura, conversar na prefeitura, não teve jeito, eles não quiseram nem saber, né? Lá no fórum o juiz nem me atendeu, não quis nem olhar para minha cara. Então ninguém quis nem saber da minha vida braba. Aí eu vim para casa desesperada e aí eu comentei com uma amiga vizinha aqui, e aí ela saiu fazendo uma vaquinha, pediu para as vizinhas ajudarem. Aí ela conseguiu R$ 500 na vaquinha. E aí eu fiz, né, uma rifa também, que daí na rifa eu consegui R$ 200 e ainda faltava um pouquinho para o montante de R$ 924,97. E aí eu procurei, né, a minha advogada, que daí é lá da FATES, e daí eles falaram que estava tudo na mão do juiz, não tinha o que fazer, eu ia ter que esperar. E aí tudo isso aconteceu por causa de uma dívida de impostos, né, da minha casa, que é de 2017. Então, eu tenho aqui, tá aqui, né, o comprovante aqui, que eu fui intimada foi intimada em dia 23/2 de 2017, que foi quando o prefeito Kaique assumiu a prefeitura. Que aí ele levou muita gente lá pro fórum para executar a respeito de imposto, né, IPTU, daí para executar o IPTU. Então teve muitas vizinhas minhas aqui que foram lá e pagaram. Eu não tive como pagar. Nessa época eu estava fazendo faculdade e aí, tipo assim, né, eu pensava em terminar a faculdade e melhorar de vida, só que em 2017 eu me formei na faculdade de marketing, mas daí não pude trabalhar, porque daí eu tenho um filho especial também, e daí não deu certo para trabalhar, e o meu diploma ficou aí guardado. E aí
tipo assim, eu trabalho autônoma, né? E eu trabalho com artesanato, mas é muito pouco, o rendimento não dá para todas as despesas. E aí, gente, como eu tinha essa dívida aqui de 2017, eu peguei, parcelei, aí eu tá aqui o parcelamento, que aí quando veio isso aqui, eu parcelei. Só que eu parcelei em várias parcelas, porque eu estava pagando em várias parcelas. A última parcela, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu terminei no dia 1/9 de 2023. Então, no dia 1/9 de 2023, eu paguei a última parcela do parcelamento dessa dívida do IPTU, que estava lá de 2017. Então, como eu terminei de pagar o parcelamento, eles queriam que eu pagasse essa dívida aqui, que é o pagamento de custas processuais. O pagamento de custas processuais não parcela, tem que pagar à vista. E aí eu não tinha como parcelar, que foi por isso que foi bloqueado. Só que eles não me avisaram que ia bloquear a minha conta, eles disseram que o meu advogado foi avisado. Mas assim, eu não tenho advogado. Os advogados que estavam cuidando do caso é da FATES e é estagiário, né? Então, eu não fui avisada que ia ser bloqueada as minhas contas. Então, foi bloqueada de surpresa no feriado. Então, no feriado que foi bloqueado as minhas contas, que como eu já falei, não deu para pagar conta e nem comprar nada. Que aí a minha vizinha fez uma vaquinha aqui na rua e conseguiu um pouco de dinheiro. E a igreja que eu congrego também ficou sabendo da minha situação, trouxe uma cesta básica, que aí deu para manter um pouco, né? Que aí eu vi o poder de Deus na minha vida também, que eu não fui desamparada. Deus cuidou de tudo para que não faltasse nada para mim, porque se dependesse do poder público, eles não estavam nem aí para minha vida, né? Não quis nem saber, né? O que estava se passando comigo. E aí eu fui lá na prefeitura para tentar, né, de desbloquear e tudo, mas não teve jeito. E aí, gente, o imposto de 2023 eu parcelei, tá parcelado aqui. A primeira parcela eu vou pagar dia 12/6 e vou terminar de pagar, deixa eu ver aqui, a última parcela vai ser dia 13/1 de 2025. Então, a última parcela eu vou terminar em 2025. E aí, o de 2024, não tem como eu isentar, porque está fora aqui da regra. Eu peguei lá, né, os documentos que são necessários para isenção de imposto e eu não me enquadro na documentação de isenção de impostos. Então, não tem como isentar o meu imposto, porque eu não enquadro nas regras necessárias para isentar o imposto. E aí, essa dívida aqui, gente, ó, essa dívida das custas processuais, eu consegui parcelar lá na prefeitura. Eu fui lá na prefeitura, fiz um acordo, e aí eu vou pagar em 2 vezes com depósito bancário. Então, eu fiz o primeiro depósito bancário, já mandei o comprovante para a prefeitura. E aí, o próximo pagamento eu vou fazer no final do mês, que aí é depósito bancário também para procuradoria da prefeitura. Então, eu vou fazer o parcelamento, vou pagar o parcelamento, né? Já paguei uma, que é a primeira parcela, que foi tipo uma entrada. E agora, a próxima parcela eu vou pagar no final do mês. Então, assim, para esclarecer, gente, e aí você deve estar se perguntando, mas por que foi tentar isentar e não isentou? Porque assim, como eu falei, eu estava fazendo faculdade, eu tenho um filho especial, então estava difícil para pagar muitas despesas. E aí, como meu filho estuda na PAI, lá na PAI eu fui informada que meu filho tem direito à isenção de imposto na prefeitura. Então, eu fui procurar isenção devido aos direitos do meu filho, que é especial. E aí, eu dei entrada, sempre ia lá, levava toda a documentação, e aí eles sempre falavam que faltava documento. E aí, eu não conseguia isentar. E o tempo foi passando, o imposto foi atrasando e foi ficando cada vez mais caro e eu não consegui pagar.
Ou seja, fiquei em dívida ativa por causa disso, porque eu estava tentando isentar, estava tentando exercer o direito do meu filho, que não teve direito, né? Então, meu filho não tem direito porque a casa não está no meu nome, então a prefeitura não aceita isentar o imposto, porque a casa não está 100% no meu nome, porque só 50% da casa está no meu nome, 50% da casa ainda não está definido no nome de quem vai ficar, porque eu fui casada durante 5 anos e no divórcio, o meu ex-marido tinha direito a 50% da casa. E aí, no divórcio, o divórcio foi feito por procuração, que ele não estava no momento. Então, ele passou uma procuração para o advogado dele fazer o divórcio. E aí, o advogado dele, na hora do divórcio, falou que ele não queria nada, né? Ele ia deixar para a filha. Então, ele doou os 50% dele para a filha, que na época era menor de idade. Só que daí a gente não se atentou a um detalhe que está lá, né, que o advogado colocou lá e ninguém falou nada para mim que tinha que registrar, mediante escritura pública. E a escritura pública não foi feita. Então aí agora não tem como registrar. E aí, tipo assim, pro meu ex-marido passar essa doação para minha filha, a gente tem que pagar 20% do imóvel pro governo, porque pai não pode doar nada para filho em vida, entendeu? Então, aí, para fazer essa doação, a gente tem que pagar para o governo 20% do imóvel. Então, a gente não tem ainda certeza de quanto vale um imóvel, mas a gente calcula por alto uns 100 mil reais, mais ou menos. Uns 100 mil reais vai dar uns 20 mil para pagar para o governo. E a gente não tem esses 20 mil para pagar para o governo. Então, a gente não tem como fazer os documentos da casa. E aí, eu já procurei advogado e os advogados já falou para mim que para regularizar a situação, eu vou gastar muito com advogado e ainda vou ter que pagar 20% do imóvel para o governo. Então, não compensa mexer. Então, compensa deixar do jeito que está. Então, eu vou parar de ir atrás de isentar o imposto. E aí, eu vou pagar os impostos, né? Porque não tem outro jeito, né? Nem que seja parcelado. Então, eu já parcelei aí o 2023 e 2024. Depois, em 2025, eu vou lá e vou parcelar 2025, porque não tenho o que fazer, eu não tenho como pagar, né? E também eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram. Acho que foi dia 29, dia 29 de maio, foi desbloqueado, né, a minha conta. E foi desbloqueado, mas assim, não tem dinheiro, porque eu tinha feito um empréstimo no banco e aí atrasou as parcelas do empréstimo, né? Porque como foi bloqueado no início do mês, eu já tinha uma parcela atrasada e aí atrasou a outra parcela, então ficou duas parcelas atrasadas, que dá um montante de R$ 400 cada uma, que daí deu R$ 800, e aí mais os juros, né? Então ficou praticamente o salário todo pro banco, né? Então, aí eu só tinha R$ 200 lá de saldo, mas graças a Deus, a minha vizinha fez uma vaquinha que deu para mim normalizar minhas contas. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu fiz uma rifa também, que essa rifa ainda não correu, porque eu não vendi todos os números, mas eu vou estar logo, logo fazendo, né, o sorteio dessa rifa aqui, que é uma rifa de um chinelo e uma bolsa que eu fiz para ajudar nas despesas. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para as pessoas que me ajudaram e para explicar, né, a situação que está, né, e que não tem jeito de eu isentar o imposto, então não vou mais procurar isentar o imposto, eu vou pagar mesmo, né, não tem outro jeito. Então, a prefeitura quer receber o imposto, então a gente tem que pagar. Então, fica aí a dica. Se você tem aí impostos em atraso aí com a prefeitura, procura regularizar, porque a prefeitura está bloqueando as contas bancárias e está pegando de surpresa. Então, fica de olho aí, gente. Então, é isso. Eu espero aí ter explicado a situação e agradecer a todas as pessoas que me ajudaram
agradecer também aos irmãos da igreja que oraram, né, para amenizar essa situação. E agradecer a Deus que deu tudo certo e está voltando aos poucos ao normal. E agora eu tenho só que trabalhar e colocar as contas aí em dia e agradecer a todos que me ajudaram. E se você puder continuar me ajudando, comprando, né, o meu artesanato e compartilhando aí os vídeos, você já vai estar me ajudando bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí a minha situação. E eu só fiz o vídeo mesmo para esclarecer porque que a minha conta foi bloqueada, tá? E para dizer que já desbloqueou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.